Romanos capítulo de número 8. A gente vamos encerrar um pouco mais cedo hoje o culto, porque eu preciso retornar para Bataeiras. Glória ao nome de Jesus. Romanos capítulo de número 8, versículo a partir do primeiro que lemos como leitura oficial, relendo para uma melhor compreensão dos irmãos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o livro do escritor aos Romanos. A gente vamos observar uma grande verdade a respeito da graça de Cristo Jesus. A própria palavra de Deus vai nos dizer que a graça de Deus, ela se há manifestado, trazendo salvação a toda a humanidade. Quando nós observamos o livro de Romanos, da qual o escritor é o apóstolo Paulo, ele vai revelar como tema central deste livro a respeito da revelação da justiça de Deus. E quando nós observamos o capítulo de número 8, a epígrafe traz algo interessante para nós, que diz o seguinte: a nova vida debaixo da graça. Porque nós sabemos, meus irmãos, que quando o ser humano ele se converte ao cristianismo, ele tem uma novidade de vida. Ele não é mais uma pessoa comum, ele não anda mais pelos seus próprios prazeres e deleite da vida. Não, ele vem viver agora uma novidade de vida. Assim como o apóstolo Paulo escrevendo, deixou esclarecido que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É uma novidade de vida para nós. O Evangelho de Cristo é libertação. O Evangelho de Cristo é mudança de vida. Eu não creio num Evangelho que não muda a vida. Eu não creio, meus irmãos, num Evangelho que a pessoa se converte hoje e continua 1 ano, 2 anos, 3 anos na mesma vida que vivia anteriormente. Esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo, mas o Evangelho de Cristo é transformação de vida. O Evangelho de Cristo é mudança radical de vida. Se aquela pessoa vivia na pilantragem, ela hoje não pode viver mais. Se aquela pessoa vivia em prostituição, ela não pode mais viver se prostituindo. Se aquela pessoa vivia no alcoolismo, ela não pode mais viver no alcoolismo. Se aquela pessoa vivia praticando coisas indecentes, ela não pode mais praticar. Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus. Pessoas que se irmão, que simplesmente se convertem ao cristianismo, mas não muda, permanece do mesmo jeito, permanece nas mesmas práticas. E não pode, porque quando nós se convertemos a Cristo, nós temos que ter uma novidade de vida diante da presença de Deus. E nós, como observamos a palavra do Senhor Jesus, aqui no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai nos dizer: portanto, agora nenhuma condenação há. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a expressão agora nenhuma condenação há? Porque, meus irmãos, mesmo você servindo a Deus, mesmo você estando na presença de Deus, mas se você vive praticando os prazeres da carne, se você vive se entregando aos prazeres da carne, haverá lá no final uma condenação para você. Mas agora você está debaixo da graça. Tem alguém que até diz assim: ah, mas eu faço tantas coisas erradas,
um tronzolho, haverá uma separação. Outros até dizem: ah, mas eu prego demais, eu profetizo, eu coloco a mão sobre os enfermos são curados, eu estendo as mãos e o milagre acontece. Mas eu tenho duas mulheres e Deus me usa. Ah, mas eu vivo na pilantragem e Deus me usa. Eu vivo me prostituindo e Deus me usa. Deus pode até te usar, mas lá no final vai acontecer o que está escrito na Bíblia. Ele vai dizer: apartai de mim, maldito, que não te conheço. Aí ele vai dizer: ah, Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei maravilhas. Aí Jesus vai dizer: apartai de mim, maldito, que não te conheço. Ou você está pensando, meus irmãos, que muitos que andam por aí pregando o Evangelho, estendendo as mãos sobre os enfermos, os caderantes se levantando, as pessoas recebem o milagre, e você fala: nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. E muitas das vezes, irmão, então, meus irmãos, o apóstolo Paulo esclarece com clareza: agora nenhuma condenação há. Mas se você não andar certinho na presença de Deus, se você não andar na obediência da palavra de lá no final, o Senhor vai prestar conta com você. E não adianta ficar, irmão, em dois pensamentos, não. Ou é ou não é, ou serve ou não serve. Uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou é ou não é, ou é ou não é. Não tem meio termo, porque lá no céu não entra metade crente, lá no céu não entra meio crente, lá no céu não entra quase crente, não. Lá no céu entra crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que renunciou o mundo, que renunciou o pecado e abraçou a fé e serviu a Cristo nessa terra. Eu me lembro muito bem de um certo jovem que olhou para sua mãe, dirigente de ciclo de oração, e disse para ela orando por ele, dizendo: meu filho, volta para a igreja. E ele dizia: não, mãe, eu prefiro o mundo. No mundo de farra, no mundo de bebida, no mundo de mulherada, no mundo a gente pode ter 3, 4 mulheres uma noite, na igreja não pode, tá certo? Não pode mesmo, porque se tiver vai pro inferno no final, meu filho, não tem para onde correr. Ele disse: eu não quero esse negócio, não dá para mim. Aí a mãe disse: meu filho, mas volta para a igreja. Mãe, continue orando por mim. Chegou um certo momento que a mãe chegou em casa e disse: filho, Jesus está às portas, Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta vai soar, o arrebatamento da igreja vai acontecer, e você não pode ficar de fora. Ele disse: não, mãe, mas não se preocupe não. Na hora do arrebatamento, quando a senhora estiver subindo, eu me penduro na tua perna e subo junto com a senhora. Ela deu uma risada para dizer: ah, filho, seria muito bom se eu pudesse fazer isso, mas a salvação não é assim. Primeiro que a salvação é individual, você tem que fazer a sua parte, e no arrebatamento da igreja só vai ver aqueles que forem arrebatados, só vai ouvir o soar da última trombeta aqueles que estiverem preparados para subir para o céu. Irmãos, é muito importante que os irmãos se alertem para isso, porque às vezes as pessoas dizem: ah, nós estamos no tempo da graça e está tudo bem. Não, se você não andar certinho no final, você vai pagar caro. Você tem que andar na presença de Deus. Tem gente, irmão, que pensa que Jesus é boneco de estimação. Tem gente que pensa que Jesus é um brinquedo, irmão. Pega hoje, pega amanhã e vai pegando. Ele é sério e você tem que se esforçar. Ninguém é perfeito. A gente falha, a gente peca, mas quando nós falhamos, nós nos arrependemos, colocamos a nossa face no pó, pedimos misericórdia a Deus e lutemos para não praticar as mesmas coisas. É assim que tem que acontecer. Aí o versículo de número 2 do escritor aos Romanos, no capítulo 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Nós estávamos perdidos, irmão. Se fosse pela lei, ninguém se salvaria. Aí Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio trazer a graça. Jesus veio trazer a salvação. Antigamente, na antiga aliança, alguém quando pecava tinha que matar um animal, levar para ser sacrificado.
pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aí o versículo 6 diz assim, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Todos aqueles que deixam ser inclinados pelos prazeres da carne, todos aqueles que se entregam aos prazeres desse mundo, o final é morte, não tem outra, é a morte da carne e a morte eterna. Oh, meus irmãos, que Deus tenha de misericórdia desta humanidade, porque a própria palavra de Deus diz, aquele que se inclina, é o que está escrito, e lá simplesmente, se não me foge a memória, em Provérbios, Salomão escrevendo, ele disse assim, há caminhos que ao homem parece perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Tem gente que os seus pecados, da sua vil maneira de viver. O versículo de número 8 diz assim, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que vivem praticando os prazeres da carne, as concupiscências da carne, se entregando aos prazeres da carne, não pode agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus servindo os prazeres da sua carne, porque a carne só inclina para aquilo que a Bíblia condena, para aquilo que a Bíblia não aprova. Então tudo que aquilo que a Bíblia não aprova é abominação aos olhos do Senhor. Versículo de número 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí isso aí é algo pessoal, você tem que ter a convicção se o Espírito de Deus habita em você. Glória a Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque não tem como você ser dele sem que o Espírito dele habite dentro de você, sem que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de você. Receba essa palavra, reflita nessa palavra e saia daqui convicto de uma coisa, que Jesus está voltando e nós como igreja temos que nos despertar e a cada dia nos preparar para o encontro com o Senhor Jesus. Por gentileza, fique de pé, eu não vou mais me prolongar. Os irmãos sabem que esse percurso de Batateira não é fácil. Hoje eu vim de moto e não é fácil. Os irmãos continuem orando por nós. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Aplica essa palavra no coração dos teus filhos, continua abençoando de forma especial. Leve paz e segurança os teus filhos, fortalece aqueles que não puderam chegar nessa noite por motivo justo, visita com as tuas mãos poderosas. Fica conosco, pedimos a tua graça, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz: cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, cumprimente nossos visitantes, diga, foi muito bom.